Resposta reflexo autoexpressiva ou RAI, também denominada como resposta reflexo de autoexpressão. Essa intervenção exige critérios e muita cautela. Inicialmente, faz-se importante destacar que em todo contato interpessoal constata-se um fluxo de sentimentos. No âmbito da psicoterapia característica da AF, não é diferente, pois o terapeuta e o cliente se experienciam e são seres em pleno desenvolvimento. Nesse processo, o psicoterapeuta conscientiza-se de cada sentimento que o cliente revela ou que a relação terapêutica provoca nele. Por certo, enquanto nas psicoterapias mais ortodoxas o terapeuta deve ocultar-se enquanto pessoa que sente evitar transparecer a sua personalidade, na corrente da AF, ele precisa estimular a autorrevelação como uma resposta oportuna e eficaz. Porém, cabe ao terapeuta, a partir da sua experiência, avaliar se uma revelação de caráter pessoal terá o poder de desencadear resultados que, de fato, sejam terapeuticamente pertinentes, relevantes e válidos. Para tanto, é preciso considerar a qualidade da relação, ponderar se o relacionamento terapeuta-cliente se encontra bem estruturada, avaliar o tipo de autorrevelação, o tipo de problema discutido e a situação presente do cliente. Nesse momento, o psicoterapeuta não deve empregar respostas como uma divisão de seus problemas, pois estaria invertendo os papéis. Além disso, não deve agir de maneira impulsiva, ou seja, necessita pensar acerca das possíveis consequências de sua atitude. Assim, considerando esses pontos e sendo autêntico quanto ao que se sente, pode-se realizar uma autorrevelação, atuando como uma espécie de feedback proporcionando ao cliente a percepção do impacto de suas atitudes sobre os outros. De acordo com Ertal, 1994, quando empregada de forma adequada e em consonância com uma resposta reflexo de vivências emocionais, por exemplo, essa intervenção tem o poder de favorecer todo o processo reflexivo do cliente, mas precisa ser efetivada com cautela e o devido domínio. Em suma, dois fenômenos específicos devem ser sinalizados como principais efeitos indesejáveis desse tipo de intervenção. A primeira delas pode ocorrer quando, ao utilizar uma RR intimista, o psicoterapeuta revelar uma experiência mal-sucedida e, nesse caso, o cliente tender a avaliar, por exemplo, que o terapeuta não dispõe das condições necessárias para poder auxiliá-lo efetivamente. Por outro turno, o segundo efeito não desejável pode acontecer quando, ao empregar esse recurso, o psicoterapeuta comunicar uma experiência de evidente sucesso e, diante dela, o cliente considerar que apenas o terapeuta possui a preparação necessária para alcançar o êxito esperado. Em ambas as possibilidades, portanto, pode-se constatar tanto situações de frustração, decepção e incômodo quanto sentimentos de fragilidade, incapacidade e incompetência. Resposta